Nós vamos agora cantar ao Senhor, entoar louvores. Então eu peço ao Senhor que o Senhor aceite o nosso louvor, aceite os nossos cânticos, a nossa rendição em forma de música. Muito obrigado, Senhor, em Cristo Jesus. Te louvamos. Amém. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, e apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também, e este amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo, apesar dessa glória que tens, diga, tu te importas comigo também, e este amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Amém. Grande é o Senhor e muito digno de louvor na cidade do nosso Deus, teu santo monte. A alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor.
pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Tu és grande, grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. E céu. Amém. Hoje, o tema, assim, eu tô me sentindo muito em casa falando para vocês. Tem um monte de conversa que é difícil da gente digerir. Por exemplo, por que quando eu quero subir, que eu quero prosperar, eu quero crescer, parece que eu estou descendo? Porque parece que o caminho que eu estou escolhendo só está indo para pior. E a gente ouve um monte de profetada para nos sentir mais culpados ainda, né? Não, é só com você, só você tem problema. Então, como é que funciona? E aí, posto isso, eu queria falar que eu vou expor a Bíblia, como vocês estão acostumados a ouvir, eu vou expor um texto bíblico, mas eu queria alertar sobre uma coisa também. Falei, apesar dessa mensagem ela parecer ser biográfica, ela não é biográfica. Por que eu estou explicando isso? Apesar de eu pautar no texto que eu vou expor, eu queria provar para você que isso é o que as Escrituras dizem sobre como Deus abençoa, sobre o trabalho de Deus quando a gente está indo num caminho que aparentemente para nós não é o caminho de Deus, tá bom? A gente vai ler uma passagem, algumas passagens, se você tiver com a sua Bíblia, ela vai estar sendo projetada aqui, mas se tiver com a sua Bíblia eu vou dizer. A gente vai começar em Gênesis 37, a gente vai ler o versículo 20 e o versículo 28. Essa, só vamos tirar aí.
Essa é uma fala amorosa dos irmãos de José. Vinde, pois, agora, o matemos e o lancemos numa dessas cisternas. E diremos, um animal selvagem o comeu. E vejamos em que lhe darão os sonhos. Tá? Um doce de família, né? Cada um mais bonzinho que o outro, né? E aí o versículo 28 diz qual é o desfecho, né? Sob sugestão de juntar, desmatar, não. Passando os mercadores midianitas, os irmãos de José o alçaram, ele estava num buraco, uma cisterna no deserto, geralmente é profunda, você não acha água com 5 metros, é uma festa. E o tiraram da cisterna e o venderam por 20 ciclos de prata aos ismaelitas. Esses levaram José ao Egito, tá? Então, aí começa a história mais, assim, da vida dele, infelizmente, da adolescência para a vida de adulto. Agora, no capítulo 39, nós vamos ler 3 versos, o verso 2, 3 e o 4. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. Em outras palavras, ele é escravo agora, literalmente, e a Bíblia diz que ele era próspero, um escravo próspero. Vendo, pois, Potifar, ou Potifar, como você preferir, que o Senhor era com ele, e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos, José logrou misericórdia perante ele, a quem servia. E ele o pôs por mordomo de sua casa, e lhe passou às mãos tudo o que ele tinha. Tá? Então, aqui é a história dele. Então, primeiro os irmãos venderam José. No Egito, ser vendido para ser escravo no Egito, você viu todas aquelas construções, as pirâmides, aqueles blocos monolíticos, então, ali morre muita gente. O cálculo é maravilhoso, como eles calcularam isso, né? Morreu muita gente porque erraram no cálculo também, não tenha dúvida. Então, Egito, escravo no Egito, morte lenta, cruel. Bom, disso ele foi ser servo, ok? Capítulo 39 ainda, versículos 20 a 23. O senhor de José o tomou e lançou no cárcere, agora ele é prisioneiro. E no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados, ele ficou na prisão. Depois a gente vai falar de prisão também. O Senhor, porém, era com José. Se você não está entendendo nada, esse é o tema da nossa mensagem hoje. O Senhor, porém, era com José e foi benigno, lhe deu misericórdia perante o carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele. E tudo o que ele fazia prosperava. Eu imagino que o trecho bíblico, eu não consigo precisar isso, mas são pelo menos 13 anos entre escravidão, tá, e aprisionamento. E a Bíblia diz, o Senhor era com eles. Você fala, bom, então é melhor que o Senhor não seja comigo assim, né? Capítulo 41, nós vamos ler 3 versos, 1, 15 e 16. Passados 2 anos completos que os presos tinham sido libertados, Faraó teve um sonho, e parecia para ele estar de pé junto ao Nilo. Versículo 15 e 16. E esse lhe disse, eu tive um sonho, e não há quem o interprete. Ouvi dizer, porém, a teu respeito, que quando ouves um sonho, podes interpretá-lo. Respondeu-lhe José, isso não está em mim, mas Deus dará resposta favorável a Faraó. Tá? Tema dessa manhã para a gente conversar, sementes de ressurreição. Eu não escolhi um vídeo, mas eu fiquei pensando em dandélio. Li sobre dandélio. Dandélio é aquela dente de leão, que a gente chama aí no Brasil, vulgarmente. Aquela semente que você sopra e ela foi projetada pelo Criador de uma tal forma que ela voa mesmo. Não cai, ela voa. Distâncias, às vezes, inimagináveis. Deus planta sementes de ressurreição em nós. E essas sementes de ressurreição, elas têm como objetivo morrerem,
e ressuscitar em você. Morrer com você junto e ressuscitar com você. E eu queria falar de 3 aspectos hoje, que a gente vê de como essas sementes agem. Primeiro, eu queria falar sobre o sonho que agoniza diante da realidade. José teve um monte de sonho. Ele sonhou que ele era, vamos dizer assim, que as estrelas, o sol e a lua se inclinavam diante dele. Sonhou que os feixes dos seus irmãos se inclinavam diante dele. E tudo isso só gerou uma condição para ele. Ele ficou aprisionado, escravo. E tudo, a realidade parecia totalmente contrária à realidade do sonho. Então, quando a gente vive uma sequência, eu acho que o que destrói o sonho, uma sequência de tragédias. Uma tragédia é ruim, mas uma sequência, e eu sei disso, eu quero dizer para você que essa é uma metodologia muito eficiente, porque Satanás usou contra Jó. Falou, não, vamos destruir, não pode destruir tudo de uma vez, senão o impacto é um só, não vamos fazer uma sucessão de problemas, que aí o cara não aguenta. E a gente diz, realmente a gente não aguenta. Então, quando a gente vive uma situação que nem a José, de verdade, intimamente a gente fala, só me falta desistir, não tem o que eu possa fazer, né? Os sonhos, as promessas que eu sinto que são de Deus vão se realizar. E aí vem alguém que é de fora, que não está vivendo a tragédia, e diz, que é isso, e profetiza, e sapateia, e você se sente morto, né? Mas o que você faz como seus irmãos te venderam? Há um conflito de emoções. A família você tem que amar, mas a família é uma quadrilha, né? Como é que você faz isso? Quando a família é uma bandidagem, que os irmãos deles são terríveis, terríveis. Não é tema hoje, eu não vou nem entrar para fazer uma descrição da sequência de problemas que eles têm, né? Mas, imagina que você tem um sonho, sabe? E aí você conta para a sua família, olha, eu gostaria muito de ser, não vou falar a profissão, porque eu não estou patrocinado hoje, né? Eu gostaria muito de ser a família. Filho, esquece, você não presta para isso, você nunca vai ser isso. Imagine isso na adolescência, você conta o seu sonho, a sua mãe pode falar, meu filho, acredite, vamos lutar, vai ser difícil. Não, eles já disseram de cara, vamos tombar esse garoto e vamos ver em que vai dar o sonho dele. Ele é muito arrogante, ele tem roupa colorida, o pai deu uma roupa colorida é caro na antiguidade, porque é tudo vindo de vegetal, então para você fazer cor, precisa de muito vegetal. Então ele tinha uma roupa colorida, nenhum irmão tinha um paletó colorido, ele tinha. Então eles tinham uma inveja, ele era o caçula, né? O que fazer com isso? E como que a gente lida com a tragédia e com o sonho? Os textos finais de Gênesis vão dizer que o José agoniza, grita desesperado quando ele está na cisterna. Ele nem sabe o que espera ele no futuro, porque ele vai gritar sozinho. Mas ele grita desesperado, pedindo agoniza mesmo dentro da coisa. E os irmãos lembram dessa cena, porque é a pior cena, que é alguém do sangue deles clamando para eles não fazerem o mal com ele. E ele lembra dessa cena, os irmãos lembram dessa cena, passados 15 anos, eles lembram. Não reconhecem o garoto de 17, porque 17 para 30 dá uma mudada no corpo, ele tem cara de egípcio, barba de egípcio, né? Fica diferente. Mas como é que José pode ser uma pessoa abençoada? Quando ele só está vivendo o pior. Queria falar uma coisa, a gente vai falar disso mais para frente. Será que as tragédias, elas podem servir, pavimentar um caminho para uma subida espiritual, para uma subida da sua vida? Ou elas dizem que você só vai descer? Será que a Bíblia só fala de tragédia para quem não presta? Ou a Bíblia está repleta de pessoas que amam a Deus e que passam por tragédias? A minha Bíblia, a Bíblia que eu leio, que eu li dezenas de vezes, ela, o quê? Conta a história de pessoas que temem a Deus e passam por tragédias. E se a gente for fazer uma lista, a lista não vai terminar. A lista está em Hebreus 11. Fulano, Beltrano, mas tudo difícil. Então, o que a gente pode dizer sobre o que é a realidade de José e o sonho que José tem? O Deus de José é permanente. E o texto vai dizer quem é esse Deus. Primeiro vai dizer que Deus é benigno para com ele.
Então, benigno, criança, significa bondoso. Deus bondoso. Então, quando ele está na prisão, nós lemos esse texto, diz, o Senhor foi benigno com ele. Meu amigo, tem gente que é maligno, de qualquer jeito. Quando ele está no bem bom, ele já é maligno, ele está querendo pisar em alguém para subir mais. Imagine, gente, quando o cara está no bem bom, tem gente que já é do mal. Você olha para o cara é do mal, o cara só quer fazer o mal. Agora, quando o cara está na pior, imagina. Aí é Satanás, né? A Bíblia diz que Deus com ele é um Deus benigno. Então o José é um cara do bem. Eu não sei se o que você passou na sua história espiritual, na sua história profissional, na sua história da vida, se você se tornou uma pessoa maligna, uma pessoa do mal, ou se você é do bem. Mas a gente tem que escolher ser do bem. O texto diz que quando ele estava na prisão, Deus mostrou mercê, misericórdia. O que é maluco é que José está na pior e ele vai ajudar os outros ainda. Como que pode ser assim? José é um cara que Deus, para ele, é um Deus que tem coração para com a miséria. Não importa se for só a dele. Tem gente que quando está passando o pior, ele só consegue ver ele ainda, ele esqueceu os outros. José não para de ver o outro. Quando a esposa de Potifar diz para ele assim, não, eu quero ser sua, ele diz, não, você já tem dono, minha você nunca vai ser. Ele continua sendo, Deus para ele é um Deus de misericórdia. Não sei se você está achando que Deus ele é mal com você. José está preso, mas ele anda pela prisão. Eu queria falar uma coisa da prisão para vocês. Na antiguidade, o processo de prisão não é igual da Idade Média, tortura tal. É assim, é o tempo até o cara ir para execução pública. O cara não vai ficar preso eternamente na atividade, é a coisa mais rápida. Prende para fazer uma justiça pública, prende para poder chegar aos outros irmãos do cara que o cara fez mal, para matar ou fazer o pior. Então a prisão é um tempo pequeno, a menos que haja uma incerteza da execução, o que parece que aconteceu com José. Ele vai ficando preso e agora ele é um homem livre dentro da prisão, o que não faz sentido, porque Deus para ele é um Deus de liberdade. E é impressionante. A gente tem uma sensação de que apesar de ele estar no pior, ele está livre. Por quê? Não conseguiram escravizar a alma dele. Gente, olha como Deus trabalha na vida das pessoas e quer trabalhar na nossa vida. E como a gente deixa que as circunstâncias entrem num lugar e assumam o papel divino e digam, não, agora meu filho, esquece, você está preso, você vai ser do mal, você vai ser uma pessoa que não vai ter coração para os outros. Não. Deus é luz naquela escuridão. Ele está ainda lá, vai conversar com os presos, fala, não, Deus vai revelar o sonho de vocês. Para um a revelação não é boa, um vai morrer, mas o outro vai ser recolocado na sua posição. E é uma luz que todos vão ver em você. O que acontece com José? Onde ele vai, os caras falam, não, esse cara aí, Deus está com ele. É visível. Então esse é o Deus de José. O sonho parece agonizar diante da realidade, mas José tem Deus ainda no meio disso. Segundo lugar, eu queria falar para vocês sobre verdadeira prosperidade. O que as pessoas estão falando hoje? Hoje a gente tem a igreja como uma loja de conveniência. Você precisa do quê? Cura? Temos um culto para você. Está sozinho? Precisa casar? Temos um culto para você. Você está com muita tranqueira, muito problema, nós vamos expulsar o demônio. Você está com uma causa perdida, nós também temos um culto para você. Porque a Igreja Católica também tem santos para todas essas coisas que eu falei, né? Tudo isso. Por causas perdidas tem um santo, o cara que quer o coração dele está precisando achar um amor, tem um santo. Então as igrejas chamadas cristãs ou evangelho, ou seja lá, arranjaram também um culto para tudo. E aí tem uma loja de conveniência. Você quer ser próspero? Nós vamos dar o que você quer. O que você quer? Nós vamos agora, quantos dias? 40 dias? 40 dias de contribuição vai ser suficiente? Não, talvez mais no seu caso. O texto fala coisas que a gente tem dificuldade de entender e que nos explicam o que é prosperidade. Primeira coisa, o Senhor era com ele. Como que você pode saber que o Senhor é com você? Principalmente quando as coisas não estão saindo do jeito que você planejou.
Você sonhou que você ia estar no topo da colina, que todo mundo ia falar, não, você é a pessoa, você é o abençoado, e você só está descendo. E a Bíblia diz, o Senhor era com ele. Como é que a gente pode saber que o Senhor é conosco? Primeira coisa, a presença de Deus. A presença de Deus está na sua vida? Está ou sumiu? Se a presença de Deus está na sua vida, o Senhor é com você. Primeira coisa que você pode saber. Você tem convicção de que a obra de Deus vai se concluir? Você quer continuar sonhando e você sabe que Deus tem um plano? Deus está com você. As circunstâncias não são o seu Deus. Você não está confiando que são as circunstâncias que vão mudar para você ser uma pessoa espiritual, que tudo vai ficar do bom e do melhor para você voltar a ser uma pessoa temente a Deus. Se você não crê dessa forma, Deus está com você, não importa as circunstâncias, tá? Você acredita que vários dos seus sonhos são promessas de Deus para você? Então não importa as circunstâncias, você vai entender que Deus está com você, tá? Mas, o que é prosperidade? O texto diz que José prosperava. Imagina você que está numa situação difícil financeira, o Senhor falar, é uma promessa para você, você vai prosperar, daqui para frente você vai ser escravo. Fala, não, Senhor, eu não quero prosperar, não, eu estou bem assim, Senhor. Né? O texto diz que o Senhor era com ele e ele acabou arranjando um dono para ele, que era Potifar. Pô, Senhor, não quero prosperar, não, Senhor, deixa do jeito que tá bom, né? Prosperidade na Bíblia é vida plena. Só que a gente não alcança a vida plena instantaneamente, sabe por quê? Porque nós somos ignorantes, porque nós somos incrédulos, porque a gente tem um processo de aprendizado, e muitas vezes a gente está lutando contra Deus. Deus fala assim, não vale não, você, vou sim, vou ficar no buraco. Aí você fala assim, instantaneamente Deus vai me alçar da cisterna. Não vai ser corda ralando, porque você pulou na cisterna. Prosperidade para Deus é vida plena. Vida plena pode abranger todas as áreas. Mas, por exemplo, se Deus der dinheiro e você for maligno, esse dinheiro só vai servir o mal, né? Se Deus te der a casa e ela se tornar um ídolo para você, não vai resolver. Então prosperidade é vida plena, mas vida plena ainda que você seja pobre. Queria falar isso na cara. Eu conheço gente de todo nível que você puder imaginar, mundial, por fama, por trabalho. Conheço gente muito pobre, e eu digo para você que a Bíblia diz que vida plena, né, ainda que você seja pobre. Eu duvido. A Bíblia conta a história de um cara mendigo no céu e de um cara muito rico no inferno. Quem contou foi Jesus, né? Então eu não estou fora da pista. Ainda que você tenha pouco, Deus pode trazer você para ser uma pessoa próspera, ainda que os sonhos pareçam distantes, tá? O texto diz, terceiro lugar, o que é prosperidade? Verdadeira prosperidade. Não, estamos ainda, verdadeira prosperidade. Não, só estou em terceiro lugar no verdadeira espiritualidade. O texto diz o seguinte, tudo o que ele fazia, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor. É outro texto bíblico, né? Deus estava em tudo. E a gente gosta de separar onde Deus está e onde Deus não está. E é por isso que a gente não é abençoado, por isso que a gente não prospera. Porque a gente entra num lugar e fala assim, agora deixa comigo, Senhor. Aí é ladeira abaixo. Então, em algumas áreas, algumas pessoas são muito abençoadas, em outras eles estão vendo a vida horrível. Mas o Senhor está em tudo. Tudo que ele fazia, diz o texto. Então, ele não fazia uma diferença. Não, hoje vou na igreja, na hora que eu entrar na igreja, vai estar aquele ar-condicionado maravilhoso, eu nunca mais vou suar, nunca mais vai acontecer problema para mim. Não é num dia só. Deus vai estar com você. Não importa as circunstâncias, né? Ainda que você esteja encarcerado, como que o Senhor pode ser com você quando está preso? Eu queria falar algumas coisas para a gente que... Você acredita que a vida é uma escada? Que você não aprendeu todas as lições, que você não vai voar, você vai passar uma após a outra, e que a sua experiência é a maneira como Deus te abençoa? Então, eu posso achar que Deus me amaldiçoou no passado, ou eu posso entender que Deus nunca desistiu de mim, e que até as coisas que os outros fizeram comigo, vão servir para o meu bem, eu estou crescendo. Ou você pode ficar marcado,
Ó, a igreja me feriu, agora eu sou um sem igreja, permanentemente, nunca mais quero ouvir o povo de Deus, não acredito em mais ninguém, vou ficar defendido para o resto da vida e vou ficar à margem. Você pode pensar dessa forma, mas o texto diz que, a Bíblia diz que Jacó viu uma escada e os anjos subiam e desciam. E eu quero crer que é isso. Às vezes a gente passa por uma circunstância que não é a melhor, mas sem aquela circunstância, a gente não seria quem a gente é. Porque quando Deus está com a gente em tudo, a gente vai aprendendo as lições. E inclusive as lições de quando a gente não está com Ele, e a gente está fazendo a coisa errada, né? Nesse processo do Senhor ser com Ele, Ele conheceu pessoas. E a Bíblia diz que essas pessoas, Ele era bênção na vida delas. Ele não era uma pessoa que em alguns momentos abençoava as pessoas, Ele era bênção, sabe? Ele via as pessoas, isso é interessante. Ele olhava e via as pessoas, ele via o preso, ele via as circunstâncias. Ele era uma pessoa que via pessoas, convivia com pessoas. Ele não se tornou uma pessoa amarga, no sentido que ele não queria saber mais de ninguém, vou amaldiçoar todo mundo porque fizeram mal para mim, né? Ele sentia pessoas. Ele falou, eu estou vendo que o semblante de vocês está triste. Na prisão fala, amigo, eu estou na prisão, você quer que meu semblante fique como? Eu estou triste mesmo, todo dia. Mas ele conhecia pessoas, ele sentia pessoas. Mas uma coisa impressionante é que a história dele diz que ele cria no poder dos sonhos. Porque os sonhos, não só o que você planeja para você, mas quando você sonha, quando você fala assim, eu quero que seja maior, o plano de Deus é muito maior do que isso. Mas quando você sonha, você já está, né? Você já está indo para um lugar mais alto. Deus fala, está muito longe ainda o plano, mas você está chegando. Deus está acima dos sonhos, que Ele revela, Ele planeja, sabe? Deus é o Senhor dos sonhos. E onde José ia, o Senhor era com ele, como? Porque ele era a luz na escuridão. Isso impressiona. Terceiro aspecto, e eu fiquei muito empolgado, e falei demais hoje do que eu costumo fazer. A gente está aqui sem chão, está um dia assim, bom de falar dessas coisas. Sonho e ressurreição. Aí você imagina aquela sementinha de dandélio voando, você vai dizer, não vai nascer nunca, voando desse jeito, é tão leve, esse dente de leão não vai nascer. Mas eu queria te dizer uma coisa muito interessante, Deus está ouvindo as pessoas, não as cristãs, está ouvindo qualquer pessoa hoje. Deus cura, Deus concede emprego, Deus abençoa, porque Ele é a bênção. Então as pessoas estão clamando, entendeu? Nós vamos agora nos mudar para a Avenida Paulista, permanentemente, por um tempo, né? Permanentemente, só o Senhor que sabe, né? E eu fico olhando aquelas pessoas na Paulista, e você fica falando, meu, quem são elas? O que elas são? São tantas tribos que a gente não tem ideia. Então, Deus, Ele é um Deus que está ouvindo as pessoas. E Ele ouviu Faraó. Ou Ele, melhor, mandou um sonho para Faraó. Faraó sonhou. As pessoas estão sonhando, mas as pessoas estão desesperadas. Elas não sabem o sentido dos sonhos, o que sonhar, o que é sonho, o que é pesadelo. Então a pessoa sonha com uma pessoa, vai ser maravilhosa para ela, depois é assassinada por essa pessoa. Pessoa que, isso não é um pesadelo, isso é uma tragédia. Então, Faraó sonhou, mas o seu sonho era uma previsão do futuro. Queria te dizer que Deus concede sonhos. E que os sonhos que Deus concede, não é que eles não vão se cumprir na sua vida, eles não vão ser do jeito que você planeja. Porque como Deus é maior, Ele tem uma sequência para te abençoar. Então você quer chegar lá no palco, vou acontecer, Deus fala, mas você não é um palco, eu não estou com você, ou eu estou com você, mas você não está comigo todo o tempo. E você quer chegar no palco, e aí você vai fazer acontecer. Pois é, mas não vai funcionar assim, porque você não é comigo. Eu sou com você, mas você não é comigo. Então, a gente olha para José agora encarcerado, olha para ele, e ele continua crendo em Deus. Deus continua com ele, e ele continua com Deus.
E às vezes as coisas não vão saindo como a gente planeja, e a gente larga Deus mesmo e fala, quando as coisas mudarem, eu vou ser teu, mas agora, cada um por si. Ele ainda fala de Deus, ele ainda testemunha de Deus, ele ainda diz que os sonhos vêm de Deus, sabe? Ele não confundiu Deus com os homens. Essa foi uma lição dura para mim. Eu queria parar um pouco, eu estou me prolongando um pouquinho mais, mas estou me sentindo em casa hoje para falar isso. Um dos problemas da fé, nossa fé, é que a gente confunde Deus com as pessoas. Então eu na minha juventude, que eu já estava estudando teologia e trabalhando em favela, eu comecei a ver esse lance do bastidor, né? Da fé das pessoas, o que elas faziam. E num dado momento eu disse, Deus, não acredito mais no Senhor. Se o Senhor é o Deus dessas pessoas, então o Senhor não é Deus. Tenho até vergonha de falar isso de público, gente, porque eu entrei numa crise profunda espiritual. Profunda, não tinha solução. Porque eu ainda confundia Deus com os homens. Deus não assina as atrapalhadas dos homens. E as pessoas acham que isso vai acontecer. Que um dia, a igreja fez um contrato lá com o governo. Meu amigo, a igreja pode fazer, os homens podem fazer o que quiser. Deus não assina junto. E se você não vir isso, você vai continuar uma pessoa perdida. Porque eu descobri que Deus não é, Ele é o cabeça da igreja, mas Ele não é o corpo da igreja. A igreja que a gente vê, tem tanto o trigo como o joio no meio dela. Não, aqui é trigo, porque eu sei, você sabe nada, se você souber de você, tá bom. O que mudou a minha vida foi que eu descobri que Deus é Deus, e os homens são os homens. E por que você está falando isso agora? Porque José tinha que descobrir que o que os irmãos dele fizeram, não foi Deus que fez, foram os irmãos. Mas e aí? E aí que Deus trabalha no meio das tragédias. Entendeu? Mas José não podia continuar com o pai dele para o resto da vida? Podia, mas nunca ia ser o governador do Egito. Mas José não podia? Podia, mas ele nunca ia salvar milhões de pessoas da seca e da fome. Milhares, pelo menos. Então a gente quer construir nossa historinha, a gente quer misturar Deus com os acontecimentos da vida. Meu amigo, meu irmão, você que está ouvindo essa mensagem na internet, vão acontecer muitas coisas difíceis com a gente. E essas coisas difíceis vão acontecer porque no passado nossos pais pecaram, as escolhas erradas vêm sobre nós e nós morremos. E a morte é uma das coisas mais terríveis na vida humana. Mas é isso, o pecado trouxe a morte. E muita coisa morre todo dia. A natureza morre, pessoas matam umas às outras, mas não é Deus que está fazendo isso, são as pessoas, tá? Queria te falar que quando chega a ressurreição, ele faz a barba, que a barba dele não, tinha que ser uma barba egípcia, né? Entendeu? Era outro aparelho para fazer a barba egípcia. Os caras falavam, pode barbear, põe uma roupa. A roupa que ele ia pôr, eu acho que ele nunca tinha posto uma roupa daquela, mas é roupa de faraó, de ver faraó. Põe a roupa, toma um banho, como, onde, não sei. Mas deram um trato para ele ir lá. E o faraó disse assim, eu ouvi falar que você tem o poder de interpretar. Eu disse, não sou eu. Olha, cara, você está na pior, escravo, encarcerado. O cara fala, você é o cara. Não sou eu. O cara corta a cabeça dele e acabou. Chama o próximo. Ele entendeu que o poder espiritual está na humildade, de aprender as lições da vida e continuar com Deus. Deus vai dar a resposta para Faraó. E deu a resposta. E a resposta de verdade era ele, era José. Põe um cara sábio, que tenha visão de futuro e tal, for você. Finalizando, Deus é as adversidades. Quando acontecem as adversidades, eu abandono Deus. Eu confundo Deus com os erros das pessoas. Eu confundo Deus com os meus erros. Ou eu entendo que nada vai impedir a bênção de Deus.
e que nada pode matar os sonhos e as promessas de Deus para você. Se eu e você acreditarmos nisso, as sementes de ressurreição vão voar com você, vão morrer na terra e vão ressuscitar com pessoas novas. E isso não depende do passado, nem do presente, mas vai mudar seu futuro. Essa é a minha palavra para vocês nessa manhã. Minha palavra para que Deus o abençoe, Deus a abençoe, e para que a gente tenha um tempo especial. Os avisos, dízimo, oferta, tudo o resto eu faço no café, tá bom? Para vocês, para comentar assuntos do que vai acontecer na semana que vem, tá? Semana que vem, pela graça de Deus, nós já vamos ter piso, ar-condicionado, tudo vai ser melhor, mas é outro desafio, e eu quero falar disso com vocês daqui a pouco. Vamos orar? Fica de pé. Você ficou muito sentado aí agora. Quando eu cheguei aqui era azul marinho claro, agora é azul marinho escuro, né? Senhor, como a gente se afeta pelas circunstâncias, como o que está acontecendo em volta de nós faz a gente acreditar que a ressurreição não vai acontecer mais com a gente, que os sonhos têm que parar e que as promessas não vão se cumprir. Pai, nesse momento a gente eleva a nossa voz para o Senhor. Quero agradecer pelos meninos que estão aqui hoje. Que privilégio ter as crianças, adolescente, criança conosco aqui. Que bom, Senhor Deus, sabe, ver o Vitor, Joia aqui conosco, Senhor. Mesmo que a gente não teve um espaço para eles, eu creio que o Senhor pode falar. Pai, peço que o Senhor abençoe o pastor Max, abençoe a família de cada irmão aqui, e faça a tua obra florescer em nós, Pai. Não deixa a gente se perder com ideias de que o Senhor nos deixou e de que o pior está sobre nós. Em nome de Jesus, que a graça de Jesus, o amor do Pai, do papai de vocês, o Deus Pai, e que o poder transformador do Espírito Santo venha sobre vocês, para o seu louvor hoje e para todos sempre. Amém. Deus enviou seu Filho amado para nos salvar e perdoar na cruz morrer por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei sem medo, então
meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive